E aí, tudo bem com você? Vamos resolver essa questão. Você saberia me dizer qual é a resposta dessa expressão? Se sim, deixa aí nos comentários. Mas se você tem dificuldade de fazer esse tipo de conta, fica comigo que eu vou te explicar direitinho. Primeira coisa que você deve perceber aqui, essa questão ela tem parênteses e tem colchetes. São símbolos que nos ajudam a entender a ordem de fazer as coisas. Na matemática, primeiro a gente responde o que está entre parênteses e depois a gente responde o que fica entre, ou melhor, dentro dos colchetes. Ou seja, eu não posso pegar esse número 7 e elevar a 3. Antes de fazer isso, eu preciso resolver o que está aqui dentro dos parênteses. Então, vamos resolver o que é que está aqui. A gente tem 8 ao quadrado menos 2 vezes 5 ao quadrado. Isso é o que está dentro dos parênteses. Eu vou resolver isso aqui primeiro. Agora, como é que a gente faz? A gente tem essas duas potências, 8 ao quadrado, 5 ao quadrado, tem essa multiplicação, 2 vezes 5, e tem essa subtração. O que é que a gente responde primeiro? Primeiro a gente vai responder as potências. Quando a gente está falando das operações matemáticas, a gente primeiro começa respondendo potências ou raízes, depois a gente responde multiplicação ou divisão e, por último, a gente responde soma ou subtração. Com o tempo, você vai conseguir entender essa ordem e lembrar com bastante tranquilidade na hora de fazer as contas. E depois de mais tempo estudando, você nem vai precisar se apegar muito a essa ordem, porque você vai entender a independência dos termos. Mas para o vídeo não ficar muito grande, a gente vai falar sobre isso outro dia. Vamos seguir com a nossa questão. Primeiro a gente vai responder as potências. 8 elevado a 2, ou 8 elevado ao quadrado, não é 8 vezes 2, é 8 vezes 8, que dá 64. Menos 2 vezes 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que nos fornece 25. Ou seja, essa expressão acaba se tornando 64 menos 2 vezes 25, que dá 50. 64 menos 50 nos fornece 14. Olha só, depois que a gente respondeu as potências, ficou somente subtração e multiplicação. A gente responde o quê? Primeiro a multiplicação, para depois fazer a subtração. Foi por isso que o nosso resultado deu 14. Bem, agora que a gente já tem a resposta para o que está dentro dos parênteses, vamos reescrever a nossa questão? Ela vai ficar assim, ó. Nós temos 7 elevado a menos 1 vezes 14, que era o que estava dentro dos parênteses, e isso dentro dos colchetes elevado a 3. Aqui é importante você perceber, entre esse número e os parênteses, existe uma multiplicação. Sempre que você tiver assim um número colado aos parênteses, ou colado a colchetes ou chaves, sem ter uma operação matemática ali escrita, saiba que ali existe uma multiplicação. Bem, 7 elevado a menos 1 vezes 14. Para resolver isso, a gente tem que entender o que significa esse 7 elevado a menos 1. Quando um número está elevado a um expoente negativo, ele vai ser invertido. Como assim? Esse 7 vai se tornar 1 sobre 7. Então a nossa questão ela vai se tornar, na verdade, essa multiplicação de frações, 1 sobre 7 vezes 14. E isso aqui a gente pode simplificar. Afinal, é a mesma coisa de 14 dividido por 7, que dá 2 elevado a 3. Lembrando, esse expoente 3 ele está aplicado ao resultado dos colchetes. Então, primeiro a gente responde ele para então responder essa potência. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que nos fornece 8. Então, essa daqui é a resposta da nossa questão. Alternativa B, 8. Se você teve dificuldade de entender o que aconteceu com esse 7 elevado a menos 1, eu vou te mostrar outros exemplos bem simples no intuito de que isso fique mais claro para você. Olha só, aqui eu trouxe 4 exemplos para ver se fica mais fácil de entender o que significa esse expoente negativo. Nosso primeiro exemplo, 5 elevado a menos 1. O expoente negativo faz com que aquela base seja invertida. Então, 5 elevado a menos 1, na verdade, é 1 sobre 5, uma fração. O nosso segundo caso é 3 elevado a menos 2. Como é que a gente responde isso aqui? O expoente negativo faz com que a base seja invertida. Então, no lugar de 3 elevado a alguma coisa, a gente vai ter 1 sobre 3, e esse 3 de baixo
é que vai estar elevado ao número 2. Percebeu? O sinal sumiu porque a gente inverteu a posição do número. Agora a gente responde normalmente. A parte de cima continua sendo 1 e a parte de baixo, 3 ao quadrado, é 3 vezes 3, que dá 9. Está conseguindo entender? A gente tem uma fração e esse número de baixo está elevado ao número negativo. Então, na parte de cima continua o número 1, vezes a parte de baixo é 4 elevado a menos 1, ela vai para cima e fica somente 4 elevado a 1. 1 vezes 4 elevado a 1 continua sendo 4. Nada de mais até aí. E para finalizar, olha só esse exemplo. O número 5 está elevado ao expoente negativo. Então a gente sabe que como ele está na parte de baixo, ele vai subir. Como é que fica isso? 2, que já estava lá em cima, vezes o 5 a menos 2 vai subir. Então se torna 5 e o expoente 2 continua. A única coisa que saiu foi o sinal, porque a gente inverteu a base. Agora é só responder. Nós temos 2 vezes 5 ao quadrado, que nos fornece 25. 2 vezes 25 é igual a 50. Olha só, quem diria que uma fração como essa se tornaria um número como 50? Não é mesmo? Bem, eu espero que esses outros exemplos tenham te ajudado a entender essa questão do expoente negativo. Lembre de se inscrever aqui no canal. Dia sim, dia não, tem uma nova questão de matemática aqui te esperando. Às vezes ela pode ser muito fácil, mas às vezes ela pode te ajudar a revisar algo que você já esqueceu. Obrigado por ter me acompanhado até aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!